Boa tarde, meninas. Então, eu vou continuar para a gente não perder o ritmo, a leitura das heroínas negras brasileiras em cordel. E vocês tinham listado lá naquela primeira tentativa o texto de Luísa Marim, né? Que foi bastante importante na Revolta dos Malês. Os malês eram negros que vieram para o Brasil muçulmanos e eles tinham conhecimento da escrita árabe e eles organizaram uma das maiores revoltas que teve em Salvador na época, né, da escravidão para tentar a liberdade. Né? E tem muito material sobre isso e algum tempo atrás eu tinha visto até um game que foi feito sobre a Revolta dos Malês. Se eu achar, eu vou colocar o link do aplicativo do game por aí, pelo menos na descrição do vídeo, né? Já que eu tô postando tudo no YouTube. Né? Então vamos lá. Luísa Marim. No século XIX, Luísa Marim nasceu. Com origem africana, sua história aconteceu e com interessante gana seu nome prevaleceu. Vinda da Costa da Mina, afirmava ser princesa, mas vendida como escrava, teve na luta a certeza. Depois de alforriada, demonstrou sua proeza. Viveu como quituteira e morou em Salvador. Usou com inteligência seus talentos de sabor, pois usava o tabuleiro de mensagens portador. E nos quitutes que vendia, ela neles enrolava as mensagens escondidas que em árabe espalhava, ajudando nos motins que também organizava. Muitas das rebeliões dos escravos na Bahia tinham a participação que Luís oferecia. Sua contribuição era de grande valia. A revolta dos malês ocorreu em Salvador. Foi a mobilização com origem dos nagôs, os escravos muçulmanos ajuntados com fervor. Se fosse vitoriosa a revolta organizada, Luísa Marim seria de rainha coroada, no estado da Bahia, ela seria aclamada. Mas Luísa se envolveu na revolta sabinada. Muito foi auxiliar com mensagem repassada. Pela sua inteligência, ela deve ser lembrada. Lá também foi descoberta, perseguida e encontrada. Dizem que fugiu para o Rio, onde então foi degradada, enviada para Angola, mas não foi documentada. É por isso que existe quem pesquise diferente e afirme que Luísa foi bem mais eficiente, fugindo para o Maranhão, onde foi muito influente. Há autores que afirmam que Marim desenvolveu dança de tambor de crioula e então permaneceu como forte referência ao redor de seu povo. Importante mencionar que foi mãe de Luiz Gama, poeta e abolicionista de mensurável chama, e por ele foi citada respeitando sua fama. Luiz Gama, que escreveu sobre ela, registrou: era magra e muito bela e retinta sua cor, dentes alvos e brilhantes de um gênio vingador. Era uma mulher sofrida, muito altiva e generosa, também boa quitandeira, sempre tão laboriosa, das origens convencidas, era delas orgulhosa. O pai branco de Luís o vendeu quando criança, separando de sua mãe, na racista podre herança de ser branco dominante e indigno de confiança. Mas Luís era guerreira e a rebelde sem igual. Fez ainda de sua casa como um quartel-general, onde eram planejadas as revoltas sem igual. Apesar de tudo isso e de tudo que lutou, essa mulher imponente muito se silenciou, pois ainda não se conta tudo que realizou. Mas apenas sua memória é forte o suficiente para mexer na estrutura dessa gente coerente que não fala a verdade sobre o negro insurgente. Gostaria que Luísa fosse muito mais lembrada nas escolas brasileiras, fosse sempre ali citada e por isso que lutamos para que seja memorada. E para mulheres negras, Marim é referência, um espelho poderoso dessa forte resistência. É coragem feminina e também resiliência. Agradeço essa Luísa e espero que hoje seja, como foi na sua África, novamente então princesa. Ou melhor, uma rainha, como chama sempre acesa. Esperamos que um dia de você saibamos mais e talvez nos encontremos com os nossos ancestrais, com respeito e reverência nas raízes culturais. Bonito esse texto, né? Principalmente essa parte do final, né? Lembrando a pergunta que eu tinha feito como provocação, né? Se mulheres são mais ousadas do que os homens, né? Eu destaco aqui o fato de que se a gente observar essas histórias que a gente está lendo,
Todas essas mulheres negras, elas trabalharam e lutaram muito numa época onde as mulheres brancas só ficavam em casa e eram preparadas para casar e bordavam e tal. E essa diferença já marca fundamentalmente, né, a diferença, né, que é dita entre o feminismo branco, né, e o feminismo negro. Né? As mulheres negras, elas nunca ficaram em casa sem trabalhar, por exemplo. Coisa que acontecia com as mulheres brancas, né? Para finalizar, vou ler aqui o final. Não tem nenhuma gravura nesse daqui, da Luísa Marim. Poderia ser até um desafio para a gente tentar pintar como é que essa mulher era, né? Como é que era Luísa Marim, né? Eu acho que era um bom desafio aí, né? Para quem gosta de desenhar nesse período de quarentena, né? Fica aí o desafio. Como é que você imagina que era Luísa Marim, né? Parte final aqui. Luísa Marim foi uma africana vinda da Costa da Mina, onde teria sido uma princesa, vendida depois como escrava. Foi trazida ao Brasil e alforriada em 1812. Viveu como quituteira em Salvador e deu à luz a Luiz Gama, importante abolicionista e poeta brasileiro. Luiz era praticante da religião islâmica e repassava bilhetes em seus quitutes, envolvendo-se em muitas rebeliões, como a Revolta dos Malês em 1835 e a Sabinada em 1837. Uau, 2 anos depois, né? E levando em consideração que depois da Revolta dos Malês houve praticamente um genocídio de negros malês, né? Aqui no Brasil. Tanto que você tem várias histórias, inclusive do João do Rio, que é um cronista carioca, que fala que era raríssimo você encontrar um negro malê e muitos mitos, sabe? Envolvem a figura dos malês, assim, como pessoas extremamente inteligentes, como até meio como feiticeiros também, né? Eu acho bem interessante que ela tenha participado de 2 revoltas, assim. Caso a revolta dos malês tivesse sido vitoriosa, Luísa Marim teria se tornado a rainha da Bahia. Quando descoberta, foi perseguida e fugiu ao Rio de Janeiro, onde foi detida. Não se sabe se ela foi levada para Angola, na África, ou se conseguiu fugir. Alguns autores afirmam que ela teria se instalado no Maranhão, onde desenvolveu o tambor de crioulo. Eu só fico imaginando, imagino o que seria o Brasil com uma rainha negra como é Luísa Marim, descrita aqui nesse cordel. Outro desafio que fica aí para a gente refletir.